pessoal, graça e paz da parte de Deus esteja com você, sua casa e também com a sua família. Pastor Rafael presente uma vez mais aqui no nosso canal do Seminário Teológico Ebenezer, e hoje quero falar sobre essa tão linda peça chamada O Altar de Incenso. Espero que você goste desse conteúdo, pois se preparamos, dedicamos aqui para que você receba cada vez mais aqui no nosso canal conteúdos bíblicos que venham a cada vez mais agregando dentro do seu conhecimento. Pessoal, hoje quero falar sobre essa peça linda chamada de Altar de Incenso. Estou também aqui com os dois varais em minhas mãos e também com o incensário, que é uma peça pouco falada, porém que fazia parte desses utensílios do tabernáculo de Moisés. E com isso quero ler com vocês o texto bíblico para entrarmos nesse assunto com a palavra do nosso Deus. E para isso, quero pegar a palavra aqui, está em minhas mãos, e ler com vocês agora esse conteúdo aqui, que está escrito em Êxodo, capítulo 30, e diz assim o texto: E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás. Eu vou ler o texto explicando a vocês. Então, a explicação é clara: farás um altar para queimar o incenso, quer dizer que esse altar não poderia receber sangue. Isso é um fator preponderante dentro do que eu tenho falado com vocês. Nesse altar só poderia ser entregue o incenso. Não poderia se colocar aqui pomba, nem os bodes, nem cordeiro, nem as peles do animal, a coxa, nada, que é o que a Bíblia trata em Levítico, nada. Esse altar era um altar dedicado, consagrado para receber apenas o incensário. E isso já nos traz uma grande alusão. As ofertas eram entregues, nem programei isso para eu falar, as ofertas eram entregues no altar de holocausto ou no altar de sacrifício que ficava no átrio do tabernáculo de sacrifício e de holocausto lá fora. Já falei com vocês um desses vídeos aqui. Mas esse altar chamado o altar de incenso era um altar totalmente dedicado para que só o incenso viesse sobre ele. E isso traz a nós uma grande revelação. Você não pode confundir a sua adoração com os seus dízimos e com as suas ofertas. Hoje há uma confusão. Pessoas que vêm para a igreja e se apresentam diante do altar de incenso, isto é, cantando, louvando, levantando suas mãos, adorando a Deus, e eles não ofertam, não dizimam a casa do Senhor. Outros que dão dízimo e dão oferta e acham que não precisam ser adorador. Ei, não confunda. Altar de incenso é para queimar incenso. Altar de holocausto é para queimar sacrifícios e holocausto em si. Então, aquilo que você oferece no altar de incenso é a sua adoração, é o seu culto a Deus. E aquilo que você oferece no altar de sacrifício ou de holocausto é as suas ofertas e dízimos. Então o texto é enfático em dizer que esse altar foi dedicado para que nele viesse apenas o incenso. E o texto também diz que esse altar era feito de madeira de acácia, o mesmo material, a mesma madeira da arca e de outras peças que estavam ali, tá? Então, olha, só o versículo 1 do capítulo 30 já é uma baita mensagem. Não confunda adoração com oferta. Oferta é no altar de sacrifício e de holocausto. E incenso, adoração, louvor é no altar chamado pela Bíblia o altar de incenso. Então com isso, pessoal, olha que poderoso que é isso daqui. Versículo 2, 32 de Êxodo. O seu comprimento será de 1 côvado, a sua largura de 1 côvado será quadrado. De 2 côvados será a sua altura, e as suas pontas farão de uma só peça. Então veja que Deus estava determinando as dimensões desse altar, que representa o alcance ministerial. Deus está tratando aqui o alcance da adoração, as dimensões da adoração. 2 côvados de altura. E olha que lindo, Deus pegou o altar, e aqui estava a tampa do altar. Eu quero ir para essa outra câmera aqui, que ela fica um pouco mais cravada, um pouco mais focada. Veja aqui. Aqui comigo, pessoal, você consegue ver, colocar aqui na minha camiseta, que tá escura, você consegue ver, eu acho que você consegue ver aí, se não der, eu vou colocar outro vídeo aí. Os chifres do altar, veja, os chifres do altar que estão aqui.
E esses chifres não estavam nos pés do altar. Nas laterais do altar estavam as argolas. Você consegue ver? Veja, uma argola, duas argolas, 3 argolas e 4 argolas, onde se passava os varais para o transporte desse altar que está aqui. Agora, aqui em cima havia 4 chifres nesse altar. Os chifres representam a justiça, isto é, a justiça que clamava contra o adorador desde que Adão perdeu a sua santidade no Éden. Isso é algo muito real. Adão era um adorador no Éden. Deus vinha para receber o culto de Adão no Éden. E o dia que Adão pecou, foi a primeira vez que no Éden não houve adoração. E Deus não entrou, ele parou na porta. E o texto diz que a voz do Senhor passeou no jardim. Então, isso é algo tão forte que Deus pegou o chifre da justiça e colocou sobre o altar de incenso, revelando que sobre todo adorador haverá 4 chifres, que se ele perder a sua essência, perder sua santidade, esses chifres vão começar a clamar contra ele. Há até uma doutrina no Antigo Testamento que toda vez que uma pessoa cometia um crime ou alguma coisa negativa contra a lei do Senhor, ela deveria ser julgada, mas se essa pessoa viesse correndo para o templo e colocasse as suas mãos no chifre, meu Deus, ela não poderia ser julgada, ela deveria ser tratada naquela área ali, claro, e alguém deveria pleitear a causa dela. Se não me falha minha memória, foi isso que Adonias fez depois que ele se levantou contra Davi ou contra Salomão, não me recordo de cabeça. Ele se levantou contra, e quando ele foi morrer pelo seu pecado, ele correu e segurou nos chifres do altar. E isso dizia que a causa dele deveria ser analisada. Então 32 de Êxodo está avaliando o quê? As dimensões desse altar, o crescimento desse altar, os côvados de altura. Esse altar tem que ser quadrado. Por que ele é quadrado? O texto diz, o altar será quadrado, porque hoje tem muito adorador redondinho por aí. Ele cultua do jeito que ele quer, ele cultua quando ele quer, qualquer empurrão que você der, igual a moeda. Soltou a moeda, ela vai sozinha, vai andando. Adorador de Deus tem que ser quadrado. Por que razão? Porque ele disse, eu procuro quem me adora em espírito e em verdade. E como a Nova Jerusalém ela é quadrada, isto mostra que o adorador tem que se igualar à cidade. Para que Deus receba sua adoração, ela tem que estar quadrada em espírito e em verdade. Espírito são 2 laterais e verdade é as outras 2 laterais. Não tem como fugir. Deus procura adoradores quadrados. Que conteúdo hoje, hein? Versículo 3, olha o que diz. Com ouro o forrarás, o seu teto, as suas paredes ao redor, o seu chifre, e lhe farás uma coroa toda em redor. Quero usar de novo essa câmera aqui, acho que você consegue ver aqui. Aqui dá para ver como se fosse uma bordadura aqui. Isso aqui é chamado a coroa do altar. Aqui está os chifres do altar. Aqui dentro, né, não dá para ver aqui porque o rapaz forrou, mas é como se fosse essa parte aqui de baixo, ela fosse madeira crua. E Deus mandou cobrir o altar com ouro. Isto é, o ouro sempre vai representar a glória de Deus. Então o Senhor quer que esse adorador não seja só uma pessoa que levante sua mão, que cultua. Não, Deus quer revestir o adorador com a sua glória. Porque não adianta você adorar, você cultuar, você buscar a Deus se a glória dele não está em você. Então você que é um adorador, deixe Deus te modelar com a glória. Deixe Deus te revestir com essa glória. Ele quer cobrir esse altar. É colocar chifres sobre você e também uma coroa para que você reine em santidade. Porque no Novo Testamento você não é levita, você é reino sacerdotal. Consegue entender isso? Capítulo 30, versículo 4. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo das suas coroas. Dos 2 lados farás ambas as bandas, e serão para os lugares dos varais com que será levado. Olha o texto. Versículo 5, os varais farás de madeira de cetim e os forrarás com ouro. Então aqui, pessoal, vocês conseguem ver, né, que há os orifícios aqui no altar. Né, no altar de sacrifício. Aqui eu consigo colocar esses varais. Os varais também de madeira de cetim. E eram 2 de cada lado, né? E há quem diga, mas como que é possível que 2 argolinhas, dá pra ver um pouco mais perto aí? Vai focar meu rosto. Olha aí, olha como que era. Olha aí que coisa linda, tá vendo? Olha como que eles entravam aqui, ó.
Olha como que eles entravam aqui, estão vendo? Olha aí, para poder, dessa forma que está aqui, fazer o transporte então da arca. E muitos perguntaram assim, mas como que é possível que a arca, não, o altar, como que é possível que o altar, sendo tão pesado, essas duas argolinhas conseguia? Só há uma explicação para isso: o poder e a autoridade e a resistência que tem os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os varais representam o ministério pastoral, que estão transportando a adoração. É papel nosso como pastor de igreja transportar a igreja, conduzir os adoradores. Se o altar representa o adorador, então quem transporta, quem move, quem conduz o adorador? O ministério pastoral. Então as varas representam o ministério pastoral. E essas varas nunca poderiam ser tiradas das argolas do altar que está aqui. É muito conteúdo, é coisa linda mesmo que está aqui. Versículo 6, olha o que diz: e porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Quer dizer que, olha o que eu vou dizer, o altar de incenso era a peça mais próxima da arca. Não tinha nenhuma peça, altar de sacrifício lá fora, bacia lá fora. No lugar santo tinha a mesa e o candeeiro, que ficava na mesma, um de frente ao outro. Mas no lugar mais próximo da arca era o altar de incenso. Por quê, professor? Porque você nunca estará tão perto da presença se você não for um adorador. E quanto mais adorador você for, mais perto da arca da presença você vai estar. Que coisa linda, o próprio Deus falou, esse aí coloca perto da minha presença, essa peça que é o altar, coloca perto da arca, a mesa tá perto, mas não tá próxima, o candeeiro tá perto, mas não tá próximo, o batismo tá lá fora. É importante? Cada um tem a sua glória, mas uma coisa eu vou dizer, o altar de incenso era a peça mais próxima da arca. Eu não sei se você já estudou, quando Deus tomou a arca, você sabia que esse altar de incenso, ele foi empurrado para o lugar da arca? E quando você vai estudar Lucas capítulo 1, que você vai ver Zacarias, pai de João Batista, entrando para oferecer o incenso na ordem da sua turma, a Bíblia vai dizer que ele entrou para oferecer o incenso no lugar santíssimo. Peraí, mas no lugar santíssimo, quem estava deveria ser a arca? E por que razão que o altar de incenso foi colocado lá? Porque Deus tomou a arca para si. E o próximo a entrar era o altar de incenso. Olha o que eu vou dizer. Tem muitas pessoas querendo entrar para a oportunidade no Santíssimo Lugar, mas não querem ser altar. Não querem ser adorador. Cultuam quando eles querem. Vêm para a igreja quando eles querem. Eles estão bom para trabalhar, estão bom para festejar, estão bom para passear, mas não estão bom para cultuar. Eles não faltam o serviço quando estão doentes, mas quando pega uma gripe simples, eles ficam, pastor, eu não vou que eu não estou bom. Ei, quer ser o próximo? Fique na brecha. Fique na brecha, porque senão o candeeiro entra no seu lugar, a bacia entra no seu lugar. Deus quer que o altar entra, mas se o altar não se posicionar, Deus não vai ficar esperando o seu tempo, ele vai colocar outro no seu lugar. Deus queria contar com Moisés. Ah, Senhor, eu não posso. Arão está pronto. Pedro, pega para os gentios, Senhor, eu não como coisa comum. Paulo, tá pronto? Tô pronto. Vai João Batista, se precipitou? Tá pronto Jesus? Tô pronto Jesus. Vai Elias, faz a obra. Se precipitou? Eliseu tá pronto? Ouça o que eu vou dizer, Deus já tem alguém para te substituir. Então, toma um alerta e fique na brecha, seja um adorador, seja obediente, cultue a Deus, não saia da sua posição, não saia da presença que Deus te colocou. Por que razão? Porque é com você que Deus quer contar. Mas se você não se posicionar, Deus coloca Eliseu no teu lugar, Elias. Deus coloca Jesus no teu lugar, João Batista. Deus coloca Paulo no seu lugar. Ei, Pedro. Deus coloca Arão no teu lugar, Moisés. Então ouça o que eu vou dizer, já tem alguém pronto, só esperando você desistir. E uma coisa eu digo, eu não vou desistir. E você, vai desistir? Não permita que ninguém exerça o ministério que Deus te deu. Que ninguém tome a posição do ministério que Deus te deu. Que conteúdo, que peça maravilhosa a falar sobre ela hoje.
Olha o versículo de número 7. Arão sobre ele queimará incenso, diz o texto, das especiarias, cada manhã, quando se põe em ordem as lâmpadas. Isso é algo muito forte. É por isso que toda vez que o sacerdote entrava para repor o azeite na luminária, né, no candeeiro, Deus falou, colocou em ordem as lâmpadas, se apresente no altar de incenso. Foi por isso que as virgens loucas ficaram para fora. Sabe por que razão? Não adianta querer entrar para adorar se as lâmpadas não estão em ordem. Olha que mensagem. Olha onde está a parábola das 10 virgens. Por que 5 prudentes entraram? Porque as lâmpadas estavam em ordem. Como quem diz, pode entrar, pode vir para o Santíssimo, porque as suas lâmpadas estão em ordem. E as loucas porque não entrou? Porque as lâmpadas não estavam em ordem. Quer dizer que o altar de incenso tem uma conexão com o candeeiro. Você consegue entender isso? O altar de incenso tem uma conexão com o candeeiro. Quando as 7 lâmpadas do candeeiro, elas se acendiam, as 7 lâmpadas se acendiam, então o Senhor falou, agora pode queimar o incenso, porque ninguém virá ser um adorador se não for cheio do Espírito Santo no candeeiro. Que coisa linda! Aleluia! Que coisa violenta isso aqui! Isso é muito forte. Versículo 7, coloque em ordem as suas lâmpadas. Você que me ouve agora, coloque em ordem o Espírito do Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, os 7 Espíritos de Deus que consta em Isaías capítulo 11, 2. Eu vou adorar se as suas lâmpadas não estão em ordem? Não tem como você adorar se as suas lâmpadas não estão em ordem. Que conteúdo, hein? O que é que você esperava nesse conteúdo de hoje? O que é que você esperava? Olha aí, coisa linda. Versículo 8. Acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará esse incenso de contínuo perante o Senhor. Não oferecereis sobre ele incenso estranho. Meu Deus, isso é muito forte. Nem holocausto. Por isso que eu disse no começo que não pode colocar oferta nesse altar. É só incenso, e incenso que Deus conhece. Não pode ser incenso estranho e nem holocausto. Olha o texto. Versículo número 9. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libação. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício. E assim eu vou finalizar meu conteúdo. Se o texto diz que, finalizando o ano, o sacerdote deveria entrar no templo e oferecer, a única forma que poderia, o sangue nos chifres do altar, Jesus veio para estabelecer o ano aceitável do Senhor. Olha que lindo isso daqui. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, o sacrifício foi feito no átrio. Onde? No altar de sacrifício e de holocausto. Mas Jesus entrou com sangue, porque Hebreus 9 vai dizer que ele entrou com sangue para oferecer uma eterna redenção. Mas para Jesus chegar no Santíssimo Lugar, ele tinha que passar pelo altar de incenso. E vocês sabiam que no céu, Jesus com o seu polegar direito passou o sangue nos chifres do altar, porque no céu o altar dizia, não aceito eles aqui, eles falharam, eles pecaram. E o texto diz que quando o sangue no polegar direito era passado nos chifres do altar, os chifres se calavam e Deus recebia de volta o adorador. Que conteúdo precioso! Que lindo poder falar sobre tudo isso. E também não esquecendo, para finalizar nosso vídeo, sobre o incensário móvel, né? Em que ele pegava as brasas desse altar que estava aqui, colocava nesse altar móvel o incenso desse altar, colocava aqui dentro desse altar móvel e com a mão ele punha para dentro do véu e enchia de fumaça todo o lugar santíssimo, e quando o lugar era tomado de uma nuvem de fumaça, ele poderia então entrar e oferecer o sangue diante da Arca da Aliança. Que coisa linda! Jesus, quando entrou, também deixou o incensário móvel no tabernáculo celestial, e é com esse incensário móvel, não esse, né, o celestial, que o anjo do Apocalipse 8 desce a cada 1 hora na terra a recolher as orações dos santos. Pessoal, vou eu ficando por aqui em mais um conteúdo bíblico aqui no Seminário Teológico Ebenezer. E convido você a curtir o nosso canal, ativar os sininhos para as notificações, deixar aí o seu comentário e também compartilhe esse link para que mais pessoas recebam
conteúdos bíblicos como esse. Quem sabe alguém não está precisando dessa mensagem e Deus quer contar com você para um veículo, para o transporte desse conteúdo bíblico. Pessoal, desejo a você que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sua família e também sobre o seu ministério. Fico eu por aqui. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, grande abraço. Deus abençoe e fique na paz.